Qual o tamanho do bico para pintar tinta poliéster, primer, verniz, né? Como que eu vou escolher o bico correto, 1.2, 1.3, 1.4, enfim, qual o tamanho, qual a configuração da pistola que eu vou utilizar para fazer as minhas aplicações. Então, muita gente acaba querendo, né, enquadrar os bicos de pistola conforme o tipo do produto apenas. Não, para aplicar tinta poliéster tem que ser bico 1.2, 1.3, né? Para aplicar verniz tem que ser 1.4. Enfim, pode ser que dê certo essa configuração que você pensou aí. Mas a gente tem que ter alguns conceitos, a gente tem que entender os fundamentos do negócio para realmente fazer a escolha correta aí do bico de pistola para cada tipo de situação. O que você tem que ter em mente, assim, ó, muito claro, que é o seguinte: o tamanho do bico, tá? A dimensão do bico da sua pistola, ela tem que ser condizente com a viscosidade do material que você está aplicando, tá? Para quem não entende aí, não sabe o que quer dizer viscosidade, o que é? É a consistência do líquido ali, tá? Falando de uma forma mais simples. Então, quando eu falo que o material é menos viscoso, ele é mais líquido, ok? Quando o material é mais viscoso, ele tem uma densidade maior, ele é menos líquido, né? Ele tem menos fluidez, certo? Vamos começar falando nesse conceito, tá? Então, baixa viscosidade, alta viscosidade. Materiais com baixa viscosidade, a gente precisa utilizar bicos menos espessos, né? Então eu vou utilizar bico 1.2, dependendo da situação, tá? Bico 1.1, dependendo do tipo de pintura, do material que eu vou aplicar, bico 1.0, certo? Temos várias opções. E que bom que a gente tem várias opções aí de equipamento para estar utilizando no nosso dia a dia. Ok? Materiais com viscosidade mais alta, a gente vai partir para bicos maiores, ok? Um exemplo disso, um produto que tem viscosidade alta, né, no nosso meio da pintura automotiva, são os primer, né? Primer, então, a gente está sempre utilizando nessa faixa aqui, ó, né? 1.7, 1.8, 2.0, a gente pode usar para primer. Por quê? Porque geralmente primer tem uma viscosidade mais alta, ele é mais grosso, ok? E a finalidade da aplicação do primer, o que é? É deixar uma camada lá, principalmente quando é um primer de enchimento. Quando a gente está usando o primer de enchimento, qual é o nosso objetivo? É criar uma camada de material ali para a gente poder fazer o nivelamento fino da peça. Por isso que não é inteligente a gente usar aquela pistola 1.3, 1.4 para aplicar o primer. Ah, mas eu sempre apliquei e deu certo. Sim, vai dar certo. Vai aplicar, só que você vai estar perdendo produtividade, entende? Você não vai estar deixando uma espessura correta de verniz, você não vai estar conseguindo deixar uma textura do verniz da forma mais correta. Muitas vezes você vai estar lá com uma pistola 1.3, 1.4 querendo aplicar um primer de enchimento e para isso você precisa o quê? Aumentar a pressão e daí você não vai ter aquela eficiência toda, não vai ter uma taxa de transferência, vai reduzir. Entende? Boa parte daquele primer vai virar névoa, ele não vai transferir bem lá para a peça, não vai dar aquele enchimento todo. Uma coisa que, né, uma situação que você com uma pistola 1.8, por exemplo, você dá 2 demãos de primer ali, ela ia dar uma espessura legal. Com uma pistola 1.3, 1.4, você vai ter que dar 3, 4, 5 demãos de primer, talvez. Você vai perder tempo, você vai perder produtividade, você não vai ter aquele resultado que você espera, ok? Então, a gente se você for entendendo esse conceito aqui, você realmente vai entender que, né, conforme a viscosidade do material, o bico tem que ser maior. E quando a gente começa a falar, mas Alexandre, pô, tinta, verniz, qual o bico utilizar para cada situação? A gente vai seguir o mesmo conceito, a mesma situação, certo? O que é? Se eu estou utilizando uma tinta que tem uma viscosidade mais alta, eu vou usar um bico um pouco maior, tá? Quando a gente fala de tintas e vernizes, a gente sempre vai estar nessa faixa aqui, ó, em média, tá? A gente vai estar sempre nessa faixa aqui dos bicos 1.2, 1.3, 1.4, certo? É o que a gente mais aplica. Um wash primer a gente pode usar para 1.3, 1.2, tranquilamente, né? Então aqui a gente tem aqui, ó, bico, regra geral, 1.2, 1.3, 1.4, temos tintas, seja PU,
seja a poliéster, tá? E temos aqui os vernizes, certo? Então, da mesma forma, quando que eu vou utilizar, eu quero aplicar um verniz, qual o bico ideal? Pode ser 1.2, pode ser 1.3, pode ser 1.4. Vai depender da viscosidade desse verniz que você vai estar aplicando. Como que eu vou saber a viscosidade desse verniz, Alexandre? Então a gente tem algumas formas, tá? Vamos lá. Uma primeira alternativa é você olhar a ficha técnica do seu verniz e analisar aqui, ó. Por exemplo, esse aqui eu peguei como exemplo um verniz da PPG, o DC 3000, certo? E aqui diz, ó, vamos ver se você consegue focar, ó, viscosidade da aplicação, de 14 a 17 segundos no copo Ford 4. Copo Ford 4 é esse cara aqui, ó. Beleza? Você pode até encontrar no Mercado Livre. E eu acho interessante você ter aí e medir a viscosidade, tá? Tem até eu vou contar uma história de um aluno meu, tá? Em relação a esse copo Ford. E também tem uma outra situação que também é interessante a gente analisar, sempre analisar a ficha técnica, tá? Olha só, ele também sugere o bico, ó, de 1.3 a 1.4. Então aqui eu já vejo uma lógica, né? Um verniz ali, ó, que chega a 17 segundos, usar um bico 1.3, 1.4, tá bem condizente com a situação, ok? Então eu posso me basear pela ficha técnica e já fazer uma escolha por aqui. Pô, aqui ele já está me dizendo, se eu usar uma pistola 1.3, 1.4, eu vou estar me dando bem, ok? Pegando um atalho assim, ó, galera, uma pistola 1.3, ela é uma pistola muito versátil. Ela é muito versátil, a gente consegue aplicar uma tinta, ela é intermediária ali, né? Então uma pistola 1.3, por isso que muita gente não sabe o porquê, mas por que muita gente gosta de usar uma pistola 1.3? Ah, para mim é melhor a pistola 1.3, porque ela tá ali, ó, ela tá no meio termo. Então você consegue aplicar um verniz com a viscosidade mais alta, consegue aplicar um verniz com a viscosidade mais baixa, numa boa, entende? 1.4 eu também consigo fazer umas regulagens ali, fechar um pouquinho mais a agulha, entende? E tá ali, né? Então eu já consigo entender a situação. Como eu já citei, uma segunda forma de eu medir a viscosidade do material que eu estou aplicando é com o copo Ford, tá? Então você vai mergulhar isso aqui na tinta ou no verniz, vai levantar e vai cronometrar o tempo que demora para escoar o líquido, ok? Então se um líquido for mais viscoso, ele vai demorar mais, vai dar mais tempo. Se um líquido for menos viscoso, ele vai escoar mais rápido. Ele vai começar a escoar aqui, vai fazer um fio aqui, né, do líquido, e quando ele começar a gotejar, você para o cronômetro. E ali você vai ver o tempo, ok? Os vernizes que eu aplico aqui, por exemplo, estão sempre nessa faixa de 16 segundos, 17 segundos no copo Ford, beleza? Então, é o primeiro parâmetro que a gente tem para escolher um bico. Um outro parâmetro que a gente também, que vai te ajudar muito na escolha do bico, o que é? É a tua passada. Qual é a tua velocidade da tua aplicação? Então, regra geral, pintores que têm uma passada mais controlada, né, tendem, né, a ter uma predileção para bicos um pouco menores. Bico 1.2, bico 1.3. Pintores que têm uma passada mais rápida já vão optar por bicos com um pouco maiores, 1.3, 1.4, já vai ficar nessa situação, certo? Então, muitas vezes, você está aplicando um verniz que tem uma viscosidade mais alta e tem uma dificuldade nessa aplicação. Então, muitas vezes, acontece que você está com um verniz que tem uma viscosidade alta e está usando um pico 1.3 e era para estar usando um 1.4, ok? Daí muita gente, às vezes, acaba fazendo o quê? Diluindo mais aquele verniz. Então, se você puder evitar diluir o verniz, eu acho mais interessante, certo? Então, você tem que começar a entender isso aí. Por que tem pistolas com vários tipos de bico? Justamente para se adequar ao tipo de aplicação. Um outro fator que a gente pode encaixar aqui, nessa história toda, é também a condição climática da tua região. Então, se você basicamente está numa região muito fria e úmida e você não quer lavar tanta peça, molhar tanto, você pode optar por um bico 1.2, 1.3. Você está numa região muito quente, né? Uma região muito quente, um clima muito seco,
é bem provável que um bico 1.3, 1.4 já vai se adequar também para a sua aplicação. Tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Se você entender esses fundamentos, você não vai ficar mais refém de receitinha burra, de tabelinha burra que as pessoas tentam, às vezes, né, com boa intenção, mas na maioria das vezes com falta de conhecimento querer passar. Então, não quer dizer que não dá para encaixar assim, ó, pistola 1.3 é para tinta, 1.4 é para verniz. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui uma pistola 1.3 que eu uso para aplicação de tinta poliéster, seja base d'água, seja a base solvente, ok? E tem uma 1.2 aqui, ó. Essa aqui está configurada com bico 1.2 para aplicação de verniz, certo? Por quê? Inclusive isso aqui é uma pistola da SATA que eu tenho os kits ABC dela, então eu tenho ela 1.3 IO, que são detalhes da SATA que num outro vídeo eu posso explicar. E tem o bico 1.2O, que é esse que está aqui aplicado, tá? E que eu uso para verniz. E essa aqui é uma pistola que eu uso para tinta. Então, eu já fiz aplicações, por exemplo, de pintura à base d'água, aonde eu usava na tinta poliéster, usava bico 1.4 e quando ia aplicar o verniz, usava bico 1.2. Daí muita gente não entende isso. Ah, mas tá errado que para verniz tem que ser um bico maior. Não, o que é? Eu estava utilizando uma tinta à base d'água que tinha uma viscosidade baixa e pedia um bico 1.4. E daí a tinta fluía muito bem na pistola, eu conseguiria fazer uma aplicação de uma forma muito interessante. E o verniz que eu estava utilizando tinha uma viscosidade mais baixa, okay? Não quer dizer que ele tinha baixo teor de sólidos, muito pelo contrário. E pelo fato de ter uma viscosidade mais baixa, eu optei por utilizar um bico 1.2, ok? E a aplicação saiu perfeita, tudo correto. É isso que a gente precisa começar a entender na nossa aplicação, certo? Então, resumindo, a escolha do bico, ela está principalmente relacionada à viscosidade do material que você está utilizando, certo? Então, quando se fala de tintas e vernizes, a gente vai estar nessa faixa de 1.2, 1.3, 1.4, certo? Se você escolher uma pistolinha 1.3 aí, ela vai te atender. Lembrando que de pistola para pistola muda muito o comportamento de uma ou de outra, certo? E quando a gente fala em primer, a gente vai usar assim, né, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, até 2.0. Eu tive uma pistola tempos atrás que era 2.0 e eu adorava fazer aplicação com ela, entende? Então, temos outros materiais, se a gente partir para pistolas pequenas de micro retoque, daí a gente já pode estar utilizando bicos 1.0, 1.1, temos aerógrafos, e muita gente já percebe isso, né? Você vai estar com aerógrafo querendo aplicar uma tinta poliéster, muitas vezes você é obrigado a diluir mais essa tinta para ela fluir ali pelo bico, ok? Então, viscosidade do material, a tua passada de aplicação é uma questão fundamental que também vai interferir. Fazendo um adendo aqui, certo? Muitas vezes tem gente que tem uma pistola 1.3, vamos supor, e essa pistola, né, vamos supor que a agulha dela aqui, a abertura da agulha abre 5 voltas. E o pintor tem uma pistola 1.3, a pistola aqui, a agulha abre 5 voltas, e geralmente o pintor faz aquela regulagem bem infantil lá, 2 voltas e meia da agulha, né? Aquela regulagem padrão, como tem gente querendo ensinar por aí, que não existe regulagem padrão para pistola, tá? Pelo amor de Deus, gente. Cada pistola tem uma quantidade de voltas aqui diferente uma da outra. Eu tenho essa pistola da SATA que a agulha aqui, 2 voltas e meia, ela tá toda aberta. Eu tenho outra pistola ali que é 5 voltas para abrir toda a agulha. Eu tenho uma pistola, por exemplo, uma pistola japonesa que eu tenho ali, são 6 voltas para agulha. Então, cara, cada pistola tem um passo diferente. Certo? Então tem muita gente que utiliza uma pistola 1.3, por exemplo, mas não abre muita agulha. Quem sabe, meu amigo, uma pistola 1.2 seria ideal para você. E se a gente começar a querer falar de regulagem de pistola, se a gente for definir assim, uma regulagem padrão para cada pistola, seria o quê? O que eu digo assim, ó, você quer tirar o máximo da pistola, você vai utilizar o leque dela todo aberto e a agulha toda aberta. Pressão ali em torno de 2 bar, ou a pressão recomendada
para a pistola, né? A pressão padrão da pistola, geralmente está em torno de 2 bar, 29 libras. Eu poderia, se for para a gente dar uma regulagem padrão, seria essa. Você usar a agulha toda aberta, o leque todo aberto. Dessa forma, você vai estar tirando o máximo dessa pistola. O máximo em tamanho do leque e o máximo em velocidade. Ok? Daí, pô, eu tô com uma pistola 1.3, agulha toda aberta, leque todo aberto. Pô, mas a minha passada é mais lenta, Alexandre. Daí você pode fechar um pouco a sua agulha e limitar a vazão de material e, inconsequentemente, você também vai reduzir, né, a sua passada mais lenta, vai compensar isso daí. Então são esses detalhes que você tem que realmente estar prestando atenção. Ok? Obrigado por estar acompanhando esse vídeo até agora. Quero só dar um recado. A gente tem um parceiro nosso aqui, que é o Sistema Prospera. É um sistema especializado em orçamentação para oficinas de funilaria e pintura. Então, com um sistema que você pode utilizar tanto no tablet, no celular, no computador, você consegue fazer orçamentos muito realistas, orçamentos considerando o fator tempo, né? A tabela tempária, né? A quantidade de horas por orçamento. Você consegue montar orçamentos de uma forma muito ágil, de uma forma que você consegue converter muito mais vendas. Então, quem tiver interesse, eu vou botar aqui na descrição do link, na descrição do vídeo, um link para você acessar lá e fazer um teste aí com o sistema Prospera. O sistema que a gente utiliza aqui na nossa empresa, que inclusive eu desenvolvi, e depois que a gente começou a utilizar, a gente melhorou muito os resultados da nossa empresa, e os nossos clientes aí, o relato que a gente tem é que realmente consegue melhorar muito o faturamento. Imagina você fazer aquele orçamento que você pensou, olhou aquele serviço, aqui eu vou cobrar 2.000, e você botar lá no sistema e analisar que, olha, não era para estar cobrando 2.000, era para estar cobrando 2.800, o valor correto para esse reparo. Imagina, na maioria das vezes, a gente faz orçamentos que não nos trazem lucro. Por isso que a maioria das oficinas trabalham que nem um louco final do, né, o mês inteiro, chega no final do mês ali e não vê resultado, que muitas vezes está deixando de cobrar aqueles valores lá que realmente está trabalhando. Beleza? Muito obrigado por estar acompanhando a gente aqui, espero ter trazido um conteúdo legal para vocês. A nossa proposta é essa, trazer um conteúdo mais técnico, com experiências que a gente tem no nosso dia a dia. A gente tem parcerias aqui com a Mirka, com a SATA, inclusive eu tenho acesso ali com toda a parte técnica da SATA, por isso que a gente consegue trazer várias informações aqui sobre pintura de uma forma bem técnica, ok? Então, obrigado por estar acompanhando a gente. Faço um pedido aqui para nos acompanhar. Alguns aqui que estão me vendo já me conheciam antes. Eu tinha um canal antes no YouTube, esse canal foi hackeado, a gente perdeu tudo e a gente está começando agora. Então, peço aí para você nos acompanhar, seguir a gente aí, curtir, compartilhar esse conteúdo, que eu tenho certeza que é um conteúdo que é bem relevante aí e pode ajudar você no seu dia a dia. Um grande abraço aí e até a próxima.